Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste lugar para cultuarmos a Deus, ouvir a sua palavra, comungarmos com os nossos irmãos e também com aqueles que nos visitam. O meu desejo é que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ir lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e ver aquele monumento do grito do Ipiranga? Levanta a sua mão. Várias pessoas já estiveram lá. Quem não esteve, ou quem não teve a oportunidade de ir lá no bairro do Ipiranga e ver o monumento do 7 de setembro, da independência, você já viu um quadro que retrata esse grito da independência? Ok. A pergunta que eu quero fazer a você e a mim nessa introdução: o grito do Ipiranga, o qual nós comemoramos ontem, no 7 de setembro, o que ele de fato significa? Será que de fato nós somos livres enquanto nação? Você acredita totalmente nessa história de que foi pintado ali a liberdade, a independência do nosso país porque amava o país, ou porque ele estava com medo de perder a própria cabeça e o poder, e foi toda uma artimanha política, e até hoje, guardado as proporções, o nosso país ainda vive dependente de tantas outras nações? Será que os brasileiros de fato são livres? Será que de fato você é livre? Eu sou livre enquanto brasileiro? Na mensagem de hoje eu quero fazer esse paralelo, lembrando aí a comemoração de ontem, trazendo você e também a mim mesmo a refletirmos a despeito daquilo que é a minha consciência, e daquilo que é a sua consciência, e daquilo que é a prática atrelada à consciência, ou talvez apenas consciência de liberdade em Jesus Cristo. Para isso eu escolhi o texto do Evangelho de João, capítulo 8, verso 30 em diante. Eu peço que você abra sua Bíblia e não feche mais até o final da nossa reflexão. Texto básico do Evangelho de João, capítulo 8, verso 30 a 49. Vou esperar até que todos abram a sua Bíblia. João 8, verso 30 a 49. Acompanhe atentamente a leitura que faremos. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então me responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecar? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Feche suas olhos, vamos orar mais um pouco. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nosso Deus e Pai, nós colocamos mais uma vez a nossa mente, a nossa alma, a total dependência do Teu Espírito que é Santo. Nos ajuda a continuar expondo a Tua palavra ao Teu povo. Nos ajuda a compreender a Tua palavra e com um coração ávido, aberto, rendido a Ti. Possamos receber da parte do Senhor a Tua demonstração, a Tua exortação. Nós oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Liberdade verdadeira, esse é o título da mensagem de hoje. Você pode repetir comigo, é fácil, né? Liberdade verdadeira, vamos lá? Liberdade verdadeira. Obviamente porque existem liberdades falsas. Obviamente porque existem pseudo-liberdades. Talvez uma liberdade na consciência, mas não na prática. A prática, ela não redunda, não coaduna, ela não confirma de fato aquilo que eu professo, ter consciência de que sou livre. Verso 30, volte seus olhos à palavra de Deus para entendermos com tranquilidade o contexto dessa narrativa. Verso 30, ditas estas coisas, ou ditas estas palavras. É interessante que o verso 30, aquilo que eu vou ler, os versículos seguintes, precisa estar atrelado aos versículos anteriores, e até capítulos anteriores dessa narrativa. Porque Jesus, ele continua a conversa dele aqui, junto com os seus discípulos e um grupo de fariseus, a despeito do que ele já vinha falando, do que ele já havia dito. Por isso o verso 30 me chama a atenção. Ditas estas coisas. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, por favor. O verso 1 do capítulo 8 diz: Jesus entrando foi ao Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e pôde o povo ir ter com ele, e assentando-os ensinava. Verso 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Os fariseus levam a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, e ali eles começam a indagar com Jesus: olha, o senhor sabe o que a lei diz. E Jesus passa a ensinar para eles qual o comportamento que eles devem ter a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma das ditas estas coisas que nós vamos continuar lendo depois aqui. Nos versículos seguintes do capítulo 8, que antecede ao verso 30, Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Verso 12 do capítulo 8. De novo eles falaram a Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ditas estas coisas, Jesus disse: olha, o comportamento diante da mulher adultéria deve ser esse, e eu sou a luz do mundo. Então, ditas estas coisas. Ainda no capítulo 8, os versículos que antecedem o 30, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Jesus também se apresenta como aquele que será levantado e será morto na cruz. É só você conferir na sua casa depois os versículos que antecedem o verso 30. Por isso, no verso 30, o início dele, ditas estas coisas, muitos creram nele. Essas coisas que eu acabei de ler aqui, que antecederam. Ditas estas coisas, a liberdade verdadeira, em primeiro lugar, é verdadeiramente livres do pecado. A verdade verdadeira, ela traz uma verdade livre do pecado. O verso 30, no início, nós vemos que Jesus, ditas essas coisas, muitos creram nele. E o verso 31 fala quem são esses a quem Jesus agora passa a se reportar. Verso 31: disse, pois, Jesus
continue lendo comigo, aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus ele se volta especificamente. Olha, judeus, vocês que dizem terem crido em mim, a despeito de todas as coisas que eu já vim falando para vocês, ditas essas coisas, se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E quando Jesus fala no verso 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, Jesus está chamando a atenção daqueles judeus, fariseus, conhecedores da palavra do Antigo Testamento, que apontava para Jesus Cristo, mas uma palavra que apontava para Jesus Cristo, cheia de ritos, cheia de sacrifícios. E Jesus agora fala para eles: olha, prestem atenção, o que eu estou apresentando para vocês agora é o Evangelho, é a verdade. E se vocês querem viver de fato perdoados e livres do pecado, vocês não podem mais estar atrelados aos seus ritos sacrificiais. Não são os ritos que vocês estão habituados a fazer na religiosidade de vocês que vai perdoar os pecados de vocês. Mas é se vocês olharem para mim, que ditas estas coisas, Jesus falou: eu vou ser levantado. E o Jesus, quando disse que seria levantado, é levantado no madeiro, seria morto, derramaria o seu sangue para o perdão dos pecados, para libertar o pecador, o escravo do pecado. Por isso, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando para aqueles judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês me conhecerem, se vocês conhecerem a proposta do Evangelho que eu tenho para vocês, vocês serão verdadeiramente livres do pecado. Em segundo lugar, a liberdade verdadeira faz com que pessoas sejam verdadeiramente livres do legalismo. Liberdade verdadeira faz com que pessoas sejam verdadeiramente livres do legalismo. Ditas essas coisas, verso 30, Jesus ele está falando aos judeus. Judeu é alguém que aprendeu, cresceu, fazendo seus ritos com o sacerdote, que ia ao sumo sacerdote, e esses ritos que os animais eram trazidos para oferecer ao sacerdote, para que o pecado deles pudesse ser perdoado. Agora é interessante que Jesus está falando com os judeus, não a respeito apenas da salvação deles, mas é de um novo comportamento de vida que eles precisariam ter. A liberdade verdadeira deve fazer de vocês verdadeiramente livres de todo, além de ter cumprido o rito, além de cumprir o sacrifício, além de depender do sacerdote exclusivo. Onde que está isso? No primeiro exemplo, ditas estas coisas. Capítulo 8, volte seus olhos mais uma vez ao verso de número 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Não vou ler aqui porque penso que conhece a história. Quem não conhece, Jesus vai falar para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira. Jesus fala para eles: vocês não têm pecado? Não, mais ou menos. Mas há uma questão que vai além ali. É a liberdade verdadeira que Jesus propõe, que eles sejam verdadeiramente livres de todo legalismo. É que mesmo aqueles judeus religiosos tendo pecado, eles ainda tinham uma saída no legalismo deles. Sabe qual era? Eles iam comprar um par de pombas, ou uma rola, ou qualquer outro animal, levar na mão do sacerdote para sacrificar pelos pecados deles. Eles poderiam fazer isso, e era o que eles viviam fazendo. Porém, aquela mulher adúltera, ela não ia nunca poder fazer isso. Sabe por quê? Porque quando ela fosse comprar o animal para o sacrifício, o dinheiro que ela ia usar era o dinheiro fruto da prostituição. E esse dinheiro o sacerdote não aceita, ele condena. Ele vai falar: não, esse dinheiro que você comprou esse animal é fruto da prostituição, isso é pecado, eu não posso aceitar esse sacrifício. Então, essa mulher jamais ia conseguir oferecer um sacrifício. Por isso que quando uma mulher era pega em adultério naquela época, o que restava para ela era apenas a morte.
Aí Jesus, vendo a pergunta daqueles homens, se volta para eles e fala: o meu evangelho, a minha proposta, o sacrifício quando for levantado lá na cruz do Calvário, é um rito suficiente para que essa mulher adúltera seja perdoada e prossiga na sua vida, e não seja apedrejada pelo legalismo de vocês da lei do Antigo Testamento. Verdadeira liberdade deve tornar vocês verdadeiramente livres do legalismo de vocês. Por isso Jesus fala no verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas aqueles judeus, não satisfeitos, achavam que sabia ter resposta para tudo para Jesus. Eles falam no verso 33: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Eles não estavam entendendo ainda a respeito de qual escravidão Deus estava falando. Jesus estava falando da escravidão do pecado, que só o sacrifício de cruz seria suficiente para perdoá-los e liberá-los da escravidão do pecado. E Jesus estava falando também da escravidão da lei que eles estavam. Jesus não estava falando de uma escravidão como um servo que está na casa do seu Senhor, servindo como o secretário ou a secretária doméstica. Mas eles achavam que era isso. E todo judeu gostava de bater no peito e dizer: nós nunca fomos escravos. E esses judeus, eu diria que eles faltavam na escola bíblica dominical de Israel. Parece que deu um lápis de esquecimento. Como que eles poderiam dizer que nunca foram escravos se ficaram 400 anos no Egito? Escravos de Faraó. Como que eles dizem que nunca foram escravos se depois de sair do Egito e Jerusalém são levados exilados para a Babilônia por mais 70 anos? Como que eles dizem que nunca foram escravos se depois da Babilônia vem a Grécia, vem Pérsia e depois vem Roma e os subjuga, não tanto como escravo, mas tem que ficar pagando imposto para eles? Esse pessoal faltou na escola bíblica da época deles. Eles diziam: nós nunca fomos escravos. E Jesus se volta para eles e diz assim no verso 35: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aí Jesus fala assim: tá bom, vai, parece que a escravidão que vocês estão entendendo é daquele servo que fica na residência, lá servindo o seu Senhor. E aí Jesus traz aquilo que era normal na cabeça deles, no contexto deles. Olha, observe então a figura desse escravo, já que assim vocês estão entendendo, vou usar essa analogia. Olha, o escravo ele só entra em determinados compartimentos da casa do seu Senhor para servir ou para limpar. Mas ele não dorme, ele não vive ali, ele sai. Acabou o serviço da limpeza, acabou de servir o seu Senhor, ele sai, ele vai para o quartinho dele. Por isso que no verso 35 Jesus toma essa analogia: o escravo não fica para sempre na casa, ele sai. E aí continua o verso 35: o filho sim, para sempre. Jesus fala: se vocês entenderem o Evangelho, a proposta que eu tenho, vocês viverão essa liberdade verdadeira. E vocês vão poder chamar a Deus de Pai sempre. Vocês vão fazer parte da casa do Pai sempre. Vocês vão ser uma hora escravo, outra hora livre. Vocês vão ser sempre filhos de Deus. Por isso, em terceiro e último lugar, liberdade verdadeira vos tornará verdadeiramente livres e filhos de Deus. Olha o verso 39, que os judeus ainda estavam se achando. Então lhe responderam, os judeus respondendo a Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O que os judeus estavam dizendo é aquilo que Deus fala lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, quando Jesus chama Abraão e fala: de ti farei uma grande nação, e de Abraão nasce Isaac, de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos ali vem toda essa geração de judeus. E aí eles batem no peito e falam: somos descendência de Abraão. Nós não somos escravos de ninguém. E Jesus fala assim: olha, eu até entendo, verso 37, volta os seus olhos. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus fala assim: ô coleguinhas, eu estou entendendo. Jesus disse: olha, eu li as Escrituras,
E eu falei das escrituras, lá no pátio do templo, lá na sinagoga, eu falei, eu conheço, eu sei a história de Abraão, eu sei que vocês descendem dele, mas vocês de filho de Abraão não tem nada, porque vocês procuram me matar. Se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês teriam entendido toda a história abraâmica de abençoar as outras nações, e teriam lido sobre aquilo que os profetas falaram de mim, que me prometeram. Eu vi e cheguei, vocês não estão entendendo, estão querendo me matar. Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Esses judeus religiosos estão preocupados em garantir o pedigree deles, o antepassado Abraão deles. E Jesus está falando de uma possibilidade. Falar, ser descendente de Abraão é muito pouco, queridos. Queiram ser filhos do Deus de Abraão. Queiram ser filhos do Deus Criador de todas as coisas. Verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Verso 36, Jesus fala para eles novamente. Jesus ele é repetitivo, é redundante. Jesus tem uma paciência tremenda, várias vezes. Mais uma vez ele fala no verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, embora a prática de vocês não pareça ser, mas eu quero que vocês saibam que vocês são chamados para serem filhos de Deus. E presta atenção, que a palavra que parece ser um pouco pesada, mas é a palavra de Jesus, você se resolva com ele, eu também. Olha o verso 44. De quem Jesus fala que eles são filhos? Vós sois do... É tão pesado que você não tem nem coragem de ler, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o vosso desejo. Gente, para pensar, imagina Jesus lá na frente do povo, da religião, do templo, sacerdote. Jesus fala assim: vocês são tudo filho do diabo. Nossa, o que Jesus falou? Foi ele que falou. Você leu aqui? João registrou, foi ele que falou. Olha, essa cabeça de vocês, essa prática religiosa de vocês aí, vocês estão mais para filho do diabo do que filho de Deus e filho de Abraão. Por isso, se o Filho nos libertar, se vocês entenderem a proposta do Evangelho que foi apontada no Antigo Testamento, que eu sou o cumprimento, e vocês viverem essa proposta, permanecerem na verdade da minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres, e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Pai, do qual eu me apresento como filho. Os ritos de Jesus, o Filho de Deus, é que os faria filhos de uma vez por todas, que não necessitariam mais de rito nenhum, de cerimonialismo nenhum. Verso 35, volte seus olhos lá, vou repetir: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Jesus está falando para esses judeus o seguinte: esse cerimonialismozinho que vocês aí já fizeram, tá bom, chega, não precisa mais. Não fiquem prendendo a salvação de vocês, o perdão de vocês nesses cerimoniais. Não fiquem olhando a justificação dessa mulher adúltera no cerimonial que ela deveria fazer, mas não pode porque o dinheiro dela vem de prostituição e ela jamais vai poder, vocês vão ter que matá-la. Jesus está dizendo para eles assim: olha, o meu rito, o meu cerimonial lá na cruz torna essa mulher que se arrepende filha de Deus e torna todos vocês filhos de Deus. Por isso o escravo não precisa sair mais, está sempre na casa. Eu quero concluir essa nossa reflexão entre o grito que foi dado por Dom Pedro lá no Ipiranga de São Paulo. É um quadro. Aliás, quem que acredita em Papai Noel aqui, levanta a mão. Ainda bem que as crianças estão lá no departamento delas, né? As crianças estão lá, certo? Ok? Alguém aqui acredita em Papai Noel? O coelhinho da Páscoa.
Por que você acredita na história do Ipiranga? Nossa, pastor, que chato, mas não é. Só você ler um pouquinho mais outros livros, você vê que não foi bem daquele jeito. Pintaram um quadro de uma certa liberdade. E a gente acreditou naquilo. A nossa consciência diz que nós somos livres como brasileiros, mas na prática nós somos totalmente dependentes de superpotência. Que ainda continua explorando aqui, nos roubando. Agora, o que Jesus falou para esses discípulos e falou para os fariseus religiosos, é o que Jesus está falando para você e para mim hoje. E a minha pergunta é: você quer viver como evangélico na consciência e na prática? Você quer continuar se dizendo filho de Abraão, batendo no peito, se prendendo aos ritualismos religiosos? Liberdade verdadeira é viver o Evangelho de Jesus, se posicionando como verdadeiramente filho de Deus, e não da religiosidade. Liberdade verdadeira é se posicionar sem culpa por seus pecados, mas arrependido constantemente, confessando os pecados, pedindo perdão a Deus, sabendo que esse perdão é garantido lá na cruz, não precisa nem um ritual mais, porque Jesus já fez. Liberdade verdadeira é viver o Evangelho de Jesus Cristo sem querer apedrejar o outro, sem ficar apontando o pecado do outro, sem querer jogar penitência sobre o outro. Viver o Evangelho de liberdade verdadeira é não se martirizar pelo seu próprio pecado, mas é se ver como um filho de Deus, amado por Deus em Cristo na cruz do Calvário, morto, ressurreto e assunto aos céus, que te garante perdão, que me garante perdão. Liberdade verdadeira é viver em igreja, não na igreja, é viver em igreja, onde quer que eu e você estejamos, nos nossos santos ajuntamentos, na nossa individualidade, louvando a Deus em tudo que eu e você viermos a fazer e por onde eu e você formos. Essa liberdade de verdade, essa liberdade verdadeira é o que Jesus propõe àqueles judeus cheios de religiosidade, dizendo para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a grande verdade hoje, triste verdade, é que muita gente que frequenta a igreja não vive a liberdade que Jesus propôs. Está presa nos seus ritos, na sua religiosidade, e perde de viver o Evangelho da graça de Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu que veio por nós. Nós vamos cantar agora um grupo da música que eu chamo aqui à frente. Liberdade verdadeira foi dada a mim e foi dada a você em Jesus Cristo. E eu e você somos chamados para viver essa liberdade verdadeira, para a glória de Deus, para a leveza de cada um de nós. Eu te convido a se colocar em pé mais uma vez, para que possamos cantar com bastante reflexão esse cântico. Não nos percamos no ritmo. É um ritmo gostoso, embala, ele é bonito, mas não fique apenas curtindo o ritmo ou a melodia. Reflita bastante na letra dessa canção, junto com a sua musicalidade, desse Jesus Galileu, que garante a nossa liberdade verdadeira. Nós louvamos a Deus por isso. Celebrar a nossa liberdade em Jesus. Celebrar uma liberdade que não pode ser roubada pelo diabo, nem pela religiosidade.
Esse é o Evangelho que nós pregamos nessa comunidade de fé. E esse é o Evangelho qual nós vamos continuar a pregar nessa comunidade de fé. O Evangelho de compromisso, de santidade, onde nós celebramos a Deus, a salvação pela graça que Ele nos deu pelo Jesus, pelo Galileu, sem religiosidade, sem legalismo, em santidade, mas pela graça, onde todos nós somos sacerdotes, onde todos nós ministramos, onde todos nós servimos ao nosso Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse lugar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, eterno, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que nos dá certeza da liberdade verdadeira, totalmente conquistada por Cristo na cruz, a todo aquele que nele crê. Ajuda-nos, ó Deus, a termos não apenas consciência dessa liberdade, mas vivemos de maneira prática, como homens e mulheres cristãos livres do pecado, livres das amarras da religiosidade, caminhando nas avenidas, nas ruas da graça, da misericórdia, do amor que o Senhor tem proposto a nós em Cristo Jesus. Me ajuda a viver assim, ajuda os meus irmãos a vivermos assim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Galileu, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode se assentar.